Hoje nós vamos falar dos livros cristãos que eu tenho aqui na minha estante, mas eu ainda não li. Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias. Eu espero que todos vocês estejam bem. Sim, eu sei, está tendo só um vídeo por semana e minha gente do céu, assim, tá complicado, porque na verdade eu não estou conseguindo ler para o canal, como eu já imaginava, como eu falei no último vídeo. E se você tá meio perdido, não sabe o que eu tô falando, tá aqui o card pra você, assiste o último vídeo do canal. A correria tá realmente assim grande e eu estou lendo muito, mas não lendo para o canal. Então é complicado criar conteúdo literário para um canal literário sem ler, né? É complicado. Mas estamos tentando, principalmente com listas, né? Que eu sei que vocês curtem também. Já fiz algumas listas aqui no canal, tanto de romance, de terror, de fantasia, de suspense. Falei das fantasias que eu tenho aqui na minha estante que eu ainda não li. Todos esses vídeos estão aqui no canal, então assim, ó, dá uma maratonada que tem bastante coisa. E hoje eu vou falar então sobre os livros cristãos que eu tenho na minha estante, mas que eu ainda não li. E claro, eu quero muito, né? Eu quero muito. Não são tantos livros assim, eu até me surpreendi, porque quando eu fui olhar ali na minha estante, né? Eu tenho uma estante que fica aqui na minha frente, no caso assim, né? Eu tenho essas duas aqui e tem uma que fica aqui no canto. E os meus livros cristãos e outros de estudo ficam mais ali. Então eu tenho alguns livros, né? Eu tenho duas fileiras dessa, digamos assim, né? Assim pra vocês ficar mais fácil, né? Que são de livros, só de livros cristãos. E eu pensei que tinha mais livros que eu não tinha lido, mas não são tantos assim, né? Tá ali. Já li bastante, ainda faltam alguns e eu vou falar deles pra vocês hoje. Mas antes, se você é novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal. Espero que vocês continuem por aqui, então se inscreve, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E lembrem que tá rolando aí um pré-sorteio, minha gente. Quando chegarmos a 10 mil inscritos, vai ter um mega sorteio aqui no canal com muitos livros. Livros que eu tirei da minha estante, inclusive. Tem lá o vídeo do Unbook Haul, né? Eu vou deixar o card também pra vocês. Então, muitos livros pra sortear, mas pra isso precisamos atingir a nossa meta de 10 mil inscritos e eu conto com vocês. Então, compartilhem o vídeo, compartilhem o canal pra que a gente bata essa meta o mais rápido possível e o sorteio possa ocorrer também o mais rápido possível. O último recadinho paroquial, eu prometo, antes de começar a mostrar os livros, é que eu não sei se eu vou conseguir fazer 2 vídeos por semana, então talvez a gente fique por um período de tempo com vídeos uma vez por semana. Não briguem comigo, não me matem, mas é pra não deixar vocês sem vídeo nenhum ainda, porque olha, tá complicado. Então talvez vão ter semanas que terão mais vídeos, pode ser, mas eu acredito que eu vou acabar fazendo um vídeo por semana na quarta-feira pra vocês. Combinado? Então agora sim, bora lá falar dos livros cristãos que eu tenho na estante, mas que eu ainda não li. O primeiro que eu vou mostrar, gente, é uma vergonha que eu tô lendo ele há muito tempo. Eu tô na página 140, então eu tô na metade desse livro. Eu tô na metade, mais ou menos, tem 237. Falta aí quase 100 páginas, um pouco menos de 100 páginas pra eu terminar, né? Então eu já passei da metade. É um livro curto, pequeno, né? E eu ainda não terminei. Que não terminei, e a história é ótima, na verdade. A Cruz e o Punhal. Aqui nós temos a história de um pastor que ele vê que tá acontecendo um julgamento. Ele é de uma cidade pequena, mas ele vê que tá acontecendo um julgamento de adolescentes, né, em Nova York. E ele sente de alguma forma um chamado para atender esses adolescentes, para atender essas famílias. Ele sente que ele precisa fazer isso e ele se sente muito incapaz ao mesmo tempo, porque Nova York é uma cidade grande, ele nunca se imaginou indo lá e muito menos pra isso, sabe? Pra se colocar à disposição de possíveis criminosos, e ele se sente muito perturbado, mas ao mesmo tempo ele entende que precisa fazer isso e ele vai pra Nova York. Só que lá os desafios são muito, muito maiores do que ele imaginava e ele se depara com uma cidade muito difícil, com muitas crianças, adolescentes e jovens totalmente largados à droga, à violência, à prostituição, enfim.
a uma vida realmente muito difícil. E é mal nesse caminho que eu tô, no caso, né? Assim, parei ali. Mas ele vai encontrar um jovem em específico que também deve ser um personagem central junto com ele nessa história. E é uma história real. Esse livro é, sim, uma história real. Então, tá sensacional. Não sei porque que eu não terminei, mas eu já vou deixar ele aqui, assim, ó, de ladinho pra terminar logo. O próximo livro é do pastor Francis Chan. Eu já li algumas coisas dele, gosto bastante. Louco Amor, por exemplo, é sensacional. E esse livro aqui, eu também tô muito afim de ler. Esse e o próximo que é dele também, tá, gente? Que é Até que Sejamos Um. Deixa eu ler aqui a sinopse pra vocês. Se a unidade do corpo de Cristo é tão essencial para Deus, por que somos um grupo religioso mais dividido do planeta? Até que Sejamos Um é a tentativa bem-sucedida de Francis Chan de explicar essa danosa contradição, além de revelar como essa trajetória nefasta pode e deve ser revertida. O autor de Louco Amor aponta como o povo de Deus tem falhado ao criar divisões pela ausência de uma postura cristocêntrica em relação ao próximo, em especial aos da família da fé. Mostra ainda o enfraquecimento da igreja ao ter de lidar com as próprias incoerências em detrimento de manter o foco na adoração a Deus. Francis Chan pede que cristãos e igrejas em todo o mundo alinhem seu coração com Deus e levem a sério os numerosos mandamentos pela unidade. Seu alerta não está relacionado com questões doutrinárias, mas com a triste consequência de um cristianismo raso e com um amor superficial pelo próximo. A boa notícia é que tanto o diagnóstico como a solução para esse grave problema podem ser encontrados nas Escrituras. Daí o convite para crermos na palavra e praticá-lo. Sensacional, né? Ele é muito, muito, muito bom, escreve muito bem. E eu acho que vai ter muito disso porque milhões e milhões e milhões de pessoas por todo mundo se dizem cristãs, mas às vezes a gente briga entre si, né? Acaba assim, brigando entre si com umas coisas que não tem nada a ver, em vez de ser luz, em vez de amar o próximo, em vez de fazer a diferença realmente, né? Então, ansiosa por esse livro e ainda não li, minha gente, ainda não li. O próximo livro eu falei que seria dele também, Cartas à Igreja. Eu acho essa capa bem interessante. Ela é simples, ela é bem simples, mas eu acho ela bonita. Deixa eu ler aqui pra vocês também. Em sua obra mais recente de quando, gente? É que ele diz em sua obra mais recente. Deixa eu ver de que ano é esse livro. 2019. Provavelmente ele tem coisa mais recente. Deixa eu ver de quando que é aquele Até que Sejamos Um. Esse aqui, por exemplo, é de 2021, tá? E esse aqui é 2019, então, né? Mas aqui começa dizendo sua obra mais recente, porque na época era, né, minha gente? Francis Chan, o autor do Louco Amor, desafia o leitor a avaliar a organização atual e a relevância ou irrelevância da igreja para o mundo em que vivemos. E mais importante, quão próxima ou distante ela está do que as escrituras apontam como seu propósito, que é sinalizar o reino de Deus. Francis Chan conta sua experiência como plantador de igrejas e o que aprendeu com os erros e com os acertos numa avaliação honesta e não menos crítica dos descaminhos trilhados por comunidades cristãs ao redor do planeta. Engana-se, no entanto, quem espera um mero desabafo. Francis Chan apresenta instruções valiosas para igrejas que não só querem compreender seu papel bíblico, mas também anseiam por inspirar vitalidade, compromisso e significado. Cartas à Igreja é, portanto, um chamado para fazer a diferença. É mais ou menos nessa pegada aqui, né? Aqui fala sobre divisão e aqui fala sobre o plantar igrejas e como que essas igrejas fazem a diferença ou não, né? Então, 2 livros fininhos, mas que eu tô bem ansiosa para ler. O próximo, minha gente, eu preciso ler logo, porque ele é um dos personagens da Bíblia que eu mais gosto. Que eu mais, assim, acho interessante e, enfim, gosto muito dele. Que é este carinha aqui, Pedro. Pedro, Pescador de Homens, escrito pelo Hernandes Dias Lopes. Vamos lá para a sinopse de novo, né? Porque como eu não li esses aqui, fica mais fácil eu falar pela sinopse. Pedro é o personagem mais contraditório da história. Oscilava como uma gangorra desde os picos mais altos de coragem até as profundezas da covardia mais vil. Com a mesma velocidade que avançava rumo à devoção mais fiel, dava marcha ré e tropeçava nas próprias palavras.
Além de ser um paradoxal, Pedro é um emblema. É o nosso retrato, a síntese da nossa biografia. Oscilamos também entre a devoção e a apostasia. Subimos aos píncaros e caímos nas profundezas. Falamos coisas lindas para Deus e depois tropeçamos em nossa língua e blasfemamos contra Ele. Prometemos inabalável fidelidade e depois revelamos vergonhosa covardia. Revelamos uma fé robusta num momento e em seguida naufragamos nas águas revoltas da incredulidade. Temos o DNA de Pedro. O que podemos aprender com esse homem? Quais são os traços da sua vida que lançam luz sobre a nossa realidade? Como ele pode ser o nosso pedagogo? Neste livro, Hernande Dias Lopes nos convida a aprender um pouco mais sobre Pedro e mostra-nos que nada impede a graça de Deus de nos usar de forma poderosa em sua obra de salvar vidas. Gente, eu gosto muito de Pedro justamente por tudo isso que ele falou, entendeu? Eu acho que Pedro é muito, assim, o nosso DNA, assim, a nossa biografia, literalmente. Então, ansiosa, né? Essa é a palavra do vídeo. Ansiosa estou. E os dois próximos livros, eles são 2 livros, mas fazem parte de um box, que é este aqui, ó. Personagens bíblicos esse aqui é do Antigo? Personagens bíblicos do Antigo Testamento e esses são personagens bíblicos do Novo Testamento. E daí são capítulos com os personagens, alguns mais conhecidos, outros nem tanto, e são contados mesmo como uma historinha, assim, sabe? Ó, Nicodemos, que... Então, são capítulos divididos por personagens da Bíblia, como eu falei, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas conhecer personagens da Bíblia é muito incrível. Eu acho que traz ainda mais proximidade pra gente, sabe? Com a palavra de Deus. Você ver a parte mais humana das pessoas, realmente, porque muitas vezes a gente fica só falando assim, tão distante, há mais de 2000 anos e tudo mais. Mas conhecer melhor traz mais proximidade, mostra que a gente não é tão diferente assim, sabe? Então, esses já são calhamaçozinhos, assim, mas eu acho que vai ser bem incrível. Gente, esses são os livros, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros que eu tenho aqui na minha estante, livros cristãos, que eu tenho aqui na minha estante e que eu ainda não li. Eu acho realmente que é só isso, mas, né, mas vai que eu deixo alguma coisa por lá. Mas eu acho que é só isso, mas são livros que eu quero muito ler ainda esse ano. Vou conseguir? Não sei. Mas são livros que eu realmente gostaria de ler ainda esse ano, são livros que eu tô ansiosa pra ler e é isso. Vocês já leram algum livro desses da lista? Me contem aqui nos comentários se é bom, se vale a pena, se gostaram. E também me indiquem livros cristãos que vocês já leram, que gostam, gostariam de indicar. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar ideia. Um beijão a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!